Olá! Hoje a gente vai mergulhar num argumento teológico que é, no mínimo, fascinante. A ideia de que Jesus e Jeová são, na verdade, a mesma pessoa. O material que a gente analisou para hoje constrói essa ideia usando uma série de profecias, títulos e atributos que, segundo a fonte, conectam diretamente as duas figuras através da Bíblia. Então, a grande questão que o material de origem coloca na mesa é essa. Será que as Escrituras realmente apresentam Jesus como uma manifestação de Jeová? Para a gente entender como se chega a essa conclusão, vamos dar uma olhada nas evidências, começando por uma profecia que é considerada fundamental. Ok, vamos lá. O ponto de partida, a pedra angular de toda essa argumentação, segundo a fonte, está numa profecia bem antiga, lá do livro de Isaías, que fala sobre uma voz clamando no deserto. Está aqui a profecia do Antigo Testamento. Ela diz claramente para preparar o caminho para o Senhor. E é importante notar que em muitas traduções do hebraico original, essa palavra Senhor é o nome Jeová. Então, a profecia estava preparando o cenário para a chegada de um ser divino. Aí, séculos depois, a gente chega no Novo Testamento, e os evangelhos pegam essa mesmíssima profecia e a aplicam a uma pessoa bem específica, João Batista. Ele é apontado como sendo essa voz que clama no deserto. E é aqui que a coisa fica interessante e o argumento central aparece. Se a profecia era sobre preparar o caminho para Jeová e João Batista foi quem a cumpriu, então, para quem exatamente ele preparou o caminho? E aqui a conexão fica, assim, cristalina, segundo a fonte. De um lado, a profecia original, de Isaías, diz para preparar o caminho para Jeová. Do outro, o cumprimento nos evangelhos mostra, sem dúvida nenhuma, que a pessoa para quem João Batista preparou o caminho foi Jesus Cristo. A lógica do argumento é: se o sujeito da profecia e o sujeito do cumprimento são diferentes, a profecia não se cumpriu. Portanto, eles teriam que ser a mesma pessoa. Agora vamos para uma outra camada de evidências. O argumento aqui foca em títulos e características divinas, que, de acordo com o material analisado, são compartilhados de uma forma única entre Jeová e Jesus. Olha que paralelos impressionantes que a fonte destaca. A adoração universal, por exemplo. Isaías afirma que todo joelho se dobrará diante de Jeová. Anos depois, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, usa essa mesma linguagem para se referir a Jesus. A mesma coisa acontece com a glória, que Jeová diz que não divide com ninguém, mas que Jesus também possui. A conclusão apresentada é que atributos que pertencem somente a Deus são aplicados aos dois. Agora, o argumento se aprofunda e traz profecias mais específicas, mais concretas, buscando paralelos diretos que tentam fortalecer ainda mais essa conexão. Vamos começar com um número bem específico, 30. Lá no Antigo Testamento, o profeta Zacarias registra que o preço pelo qual o próprio Jeová foi avaliado pelo povo foi de 30 moedas de prata. Pensa num detalhe incrivelmente preciso. E claro, a gente sabe que o Novo Testamento relata que 30 moedas de prata foi exatamente o preço pago a Judas pela traição de Jesus. A fonte aponta isso como um cumprimento profético direto, que seria coincidência demais para ser ignorado. E tem essa outra profecia fortíssima de Zacarias, onde o próprio Jeová fala em primeira pessoa. Ele diz: "Olharão para mim a quem traspassaram." É uma declaração bem chocante e muito pessoal. A conexão que o material de origem faz é, obviamente, com a crucificação. O argumento é que a profecia de Jeová sendo traspassado foi cumprida de forma literal quando o lado de Jesus foi perfurado pela lança na cruz. Esse paralelo aqui do livro do Apocalipse talvez seja um dos mais diretos de todos, porque acontece no mesmo capítulo com só 10 versículos de diferença. A mesma ação, a de enviar um anjo, é atribuída primeiro ao Senhor Deus e logo depois de forma explícita a Eu, Jesus. Bem, a gente viu vários pontos. Como é que todas essas peças se encaixam no final? Vamos resumir o caso que o material de origem apresentou pra gente? Recapitulando, o argumento se apoia em 4 pilares principais. Primeiro, a profecia sobre João Batista. Segundo, o compartilhamento de nomes e glórias que seriam exclusivas de Deus. Terceiro, o cumprimento de profecias muito específicas sobre Jeová na vida de Jesus. E quarto, a atribuição das mesmas ações divinas aos dois. Juntando tudo isso, a conclusão que a fonte nos apresenta é que Jesus seria a manifestação física de Jeová. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Independentemente da perspectiva teológica de cada um, entender esse argumento levanta uma questão importante. Como essa conexão tão intrínseca entre Jesus e Jeová
impacta a compreensão da natureza de Deus dentro da teologia cristã. É uma ideia que ecoa através de séculos de debates e doutrinas.